Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Televisão. Esse é o aparelho que mais vai mudar ao longo de 2013. Como já antecipamos durante a cobertura da CES em Las Vegas há 2 semanas, esse é o ano em que os aparelhos de TV começam a mergulhar de vez na era digital, com uma integração ainda maior com a internet. Mas antes que tudo isso aconteça, resolvemos mostrar quais as diferenças que existem entre as várias telas que já estão no mercado. Uma internet dentro da internet. Um espaço misterioso, cheio de perigos, mas também cheio de oportunidades. Desconhecido para a maioria. Você já ouviu falar da Deep Web? Hoje você vai saber do que se trata. Os vírus, eles surgem lá, né? Alguns vírus são testados lá dentro, então você tem que tomar cuidado. HTML5. Uma nova linguagem de programação está revolucionando os sites da internet. Fizemos uma seleção com alguns bem bacanas para você conhecer e se divertir. As soluções tecnológicas para diminuir o seu prejuízo, caso você perca o seu smartphone. Veja como tentar recuperar o seu aparelho, ou pelo menos proteger os seus dados. Um lugar conhecido por poucos. Um espaço onde transitam grupos como anônimos e onde informações como as do Wikileaks são coletadas. A internet, como todos conhecem, é apenas parte do espaço virtual. Para além dela, existe uma outra, conhecida como Deep Web, ou Web Profunda. Numa reportagem especial, nossa equipe mergulhou nesse universo paralelo, em que não há regras e os perigos são muitos. O primeiro choque é em relação ao tamanho desse lado obscuro da internet. Um iceberg, esses blocos de gelo gigantes que vagam no oceano, é sem dúvida a melhor comparação. A parte visível, que fica acima da superfície da água, seria o correspondente à nossa internet como conhecemos hoje. Os outros 90% que estão submersos, escondidos ali, representariam a proporção da Deep Web. Para quem nunca ouviu falar no assunto, a principal diferença entre a nossa internet e a Deep Web é que nesse lado escondido da rede nada é indexado, nada é rastreado. Todo o tráfego de dados é criptografado, o que significa privacidade e anonimato, e que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Diferencia muito da rede normal, porque ele é todo criptografado. E em cada hope que ele dá, em cada ponto que ele passa, ele tem que ler a tabela de roteamento e tudo mais, aí ele faz uma decripta e encripta novamente para o próximo trecho. Então você selecionou para ir lá no host lá e vai ter 3, 4 hopes. Então você vai dar 3, 4 pulos e todos eles criptografados. Na web normal, tudo o que fazemos para chegar a qualquer destino pode ser facilmente rastreado, ou seja, privacidade é ilusão. Mais do que isso, mecanismos inteligentes identificam o tempo todo o que fazemos na rede para logo em seguida passar a oferecer publicidade dirigida e relacionada ao nosso gosto pessoal. E muita gente acaba usando a Deep Web simplesmente por não estar de acordo com essa regra imposta pelos gigantes como o Google, por exemplo. Eu diria para você que há um respeito à privacidade na parte de baixo. Eu não quero ter uma máquina cheia de cookies. Eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou comprando, o que eu gostaria de comprar, né? Eu não quero ser bombardeado com oportunidades de compra só porque eu estou fazendo uma busca assim assado. Então, quer dizer, é uma questão conceitual. Essa parte de baixo do iceberg, ela existe por deficiências da parte de cima, pelo uso excessivo, o uso comercial excessivo da parte de cima. Por outro lado, uma infinidade de criminosos viu na Deep Web um prato cheio para praticar atos ilícitos e, ao mesmo tempo, garantir o anonimato. Nossos repórteres entraram de cabeça nessa história e descobriram coisas bizarras e assustadoras. Com certeza, conteúdo relacionado a sexo, tem coisas estranhíssimas, coisas que você nem imagina que alguém possa gostar daquilo, né? Bizarrice que foge do nosso mundo normal, né? Tudo que você imaginar de parafilia tem lá dentro, assim, e é bem complicado. Tem alguns sites com
com conteúdo imagético, por exemplo, que é bem difícil, porque você começa a descer a barrinha de rolagem e quando você vai ver aparece alguma coisa que você não queria ter visto ali dentro. E realmente tem de tudo nesse lado obscuro da internet. Sites de pedofilia, turismo sexual e até assassinos de aluguel estampam a principal página de buscas da Deep Web. Eles preferem sempre falar da coisa ruim, né? Porque é ruim, porque só tem droga, porque só tem contrabando, armas. Pô, mas tem para quem? Para quem está procurando isso. Eu entro lá e não procuro isso. Claro que eu posso acabar caindo como gaiato num lugar desses, né? Por inexperiência, por algum motivo. Mas, o cara que vai para lá para procurar drogas, ele vai na esquina e compra a droga também. O assunto é mesmo delicado e, sim, divide opiniões. As autoridades, claro, sabem que a Deep Web existe, mas como dissemos no começo, não há nada que se possa fazer. É praticamente impossível identificar um acesso neste lado misterioso da rede. Mas quem usa para o bem não é conivente com toda essa ilegalidade. O grupo Anonymous, por exemplo, conseguiu detectar uma rede de pedofilia com 1.600 usuários na Deep Web e depois de atacar o site virtualmente, entregou todos os envolvidos para a polícia. Aí, uma forma de você combater o ponto e não acabar com tudo, né? Porque é muito comum. Imagina numa sala, um cara está se comportando mal, por causa dele o resto vai sofrer as consequências. Ao invés de atacar exatamente o cara propriamente dito, que está perturbando, que está causando. Para acessar a Deep Web, é preciso ter um navegador específico chamado Tor, sigla para The Onion Router. Seu símbolo, uma cebola, remete às várias camadas que é preciso atravessar para se chegar a um conteúdo específico. A primeira impressão é que é um lugar bem difícil de se mexer e que você tem que ter muita paciência, seja lá para que você esteja usando ela. A gente conversou com algumas pessoas também, eles disseram que os vírus, eles surgem lá, né? Alguns vírus são testados lá dentro, então você tem que tomar cuidado, você tem que ter um computador bem preparadinho e tal, e não pode sair clicando em tudo. Ou seja, para experimentar, tome essa série de medidas de proteção. Tenha um antivírus bom instalado no seu equipamento. Use um firewall. Certifique-se de que todos os patches de segurança do seu sistema operacional estejam atualizados. Prefira um modem 3G à sua rede de internet local. Isso pode evitar uma invasão, por exemplo. E, claro, procure algo interessante. Você trazer uma coisa do mundo de lá para executar na tua máquina do mundo de cá é perigoso, sem dúvida nenhuma, porque pode ter acontecido o que me aconteceu. Eu baixei um monte de coisa que estava relacionada à minha pesquisa e não era nada daquilo. E na dúvida não clicar. Eu acho que essa é a principal dica, assim, na dúvida não clique. Nosso time do olhardigital.com.br está preparando uma série de reportagens sobre a Deep Web. Se você ficou curioso, acesse e fique por dentro de tudo que descobrimos sobre esse lado sombrio e misterioso da internet. Deixamos também disponível o link para baixar o Tor. Usando esse navegador, mesmo na internet normal, você tem a garantia de que nenhum site mais consiga coletar suas informações enquanto você navega. Se você quiser navegar pelas águas não mapeadas da Deep Web, siga nossos conselhos de segurança e nunca é demais. Tome cuidado. Boa sorte! E se você já se aventurou por esse mundo, compartilhe com a galera suas impressões. Use nosso espaço de comentários para dividir suas experiências. Daqui a pouco, entenda as diferenças entre os vários tipos de telas de TV que já estão no mercado. As soluções tecnológicas para diminuir o seu prejuízo, caso você perca o seu smartphone. Veja como tentar recuperar o seu aparelho, ou pelo menos proteger os seus dados. Everton brindou seu último aniversário com uma dose dupla de pura sorte. Poucos dias antes de esquecer seu iPhone dentro de um táxi, a caminho da festa, ele havia atualizado o sistema operacional do aparelho. A nova versão trazia um serviço de localização em caso de perda ou roubo do telefone. Eu tive sorte, porque quando precisei,
por sorte, tinha atualizado o sistema e o sistema já vinha com isso. Então eu dei muita sorte por causa disso. Aí eu falei, bom, se eu não tivesse feito isso, a primeira coisa, tinha perdido o aparelho, perdido os contatos, perdido e-mails importantes. Tem um monte de coisa que ali fica um computador, né? Assim que deu falta do telefone, Everton acessou o site do serviço de localização. Começa a ficar até com mais medo, né? Você vê ele indo embora, né? Mais distante de você. E eu falei, bom, vou bloquear, né? Na hora, a primeira coisa que eu pensei, bloquear e mandar um recado, né? Pensei, bom, se o taxista encontrar, o que ele vai fazer com o celular bloqueado, a não ser que ele seja também, tenha muita má fé de ir lá buscar alguém para desbloquear o aparelho. 1 hora depois, ainda comemorando, Everton já estava com seu aparelho de volta. A mensagem que ele enviou chegou até o táxi que levou o iPhone de volta ao seu dono. Num caso ainda mais recente, Camila não teve qualquer sorte. Vítima de um sequestro relâmpago, ela ficou 4 horas em poder dos criminosos e perdeu, além da bolsa e todos os documentos, um iPad e um iPhone. Eu estava com o meu carro, eles me deixaram num local distante e foram embora com o carro, levaram tudo que eu tinha. Já na delegacia, ela tentou acessar o mesmo serviço que encontrou o telefone do Everton esquecido no táxi. Mas a surpresa foi decepcionante. Ao tentar localizar o aparelho por diversas vezes, ela recebeu a mensagem de serviço indisponível. No dia seguinte, o carro da Camila foi encontrado e o iPad continuava lá, escondido embaixo do banco, como ela havia deixado. Infelizmente, quando ela mais precisou, a localização do aparelho não funcionou e ainda conseguiu deixá-la mais irritada. Quando eu cheguei até o carro, abri e peguei o iPad estava ligado e eu falei, bom, falhou a busca do iPad. Para minha surpresa, eu cheguei em casa, assim que eu coloquei os pés em casa, eu recebi um e-mail falando se o iPad foi localizado. Eu falei, bom, o iPad foi localizado por mim ou pela polícia, que não foi pelo aparelho, né? Esses casos servem para deixar uma dica muito importante para quem vive com smartphones e tablets para cima e para baixo todos os dias. Ninguém está 100% livre de perder, esquecer ou, no pior dos casos, ter o dispositivo roubado. Esses serviços de geolocalização já ajudaram a polícia a encontrar criminosos em diversas partes do mundo. Mas, como vimos no caso da Camila, eles não estão imunes a falhas. Funciona assim. A partir de um aplicativo instalado no aparelho, o GPS do telefone ou tablet fica sempre pronto para ser localizado. Através de um site que pode ser acessado em qualquer outro dispositivo, até mesmo em outro smartphone, você faz o login e recebe a posição exata do aparelho. Não existe muito segredo. A única diferença da navegação por GPS é o acesso remoto. Hoje há aplicativos de localização remota disponíveis para praticamente todas as plataformas. Ninguém fica de fora. O único problema é que todos esses serviços só funcionam com o aparelho ligado. Caso contrário, nada feito. Mais do que encontrar o telefone ou tablet, os apps ainda enviam mensagens de alerta, disparam alarmes e até oferecem a possibilidade de apagar todo o conteúdo do aparelho. Tem serviço até que habilita a câmera e fotografa quem usar indevidamente o seu gadget. Se você quiser conhecer os principais serviços de localização para tablets e smartphones, acesse agora olhardigital.com.br. Junto ao texto que acompanha esta matéria, você encontra os links para conhecer mais e baixar esses aplicativos. E quer mais uma dica? Nada impede que você tenha mais do que um desses programinhas no telefone, hein? Assim, a chance de encontrar o serviço indisponível, como aconteceu com a Camila, é menor. Vá lá, acesse, confira e a gente espera que você não precise usar. Qual tecnologia você deve levar para a sala da sua casa? O plasma chegou há mais tempo. Depois dele vieram o LCD e o LCD iluminado por LEDs. Daqui a pouco vem aí a OLED. Conheça melhor as telas da sua TV de hoje e do futuro. Uma das principais dúvidas na hora de escolher uma TV de tela fina é saber qual tecnologia corresponde melhor à sua necessidade. Hoje são 3 as que dominam o mercado: plasma, LCD e LED.
mas já existe coisa nova chegando por aí. Nesse mundo de televisores finos e de alta resolução, as TVs de plasma foram as primeiras a surgir no mercado. Normalmente, elas só estão disponíveis em tamanhos maiores, a partir de 50 polegadas. As TVs com tela de plasma são indicadas para ambientes em que você consegue controlar a intensidade de luz. Isso irá favorecer toda a fidelidade de cores e alto contraste do plasma. Já em um local mais claro, os reflexos na tela podem atrapalhar bastante e prejudicar a principal qualidade do aparelho. Mas, não se engane, as TVs de plasma oferecem uma qualidade de imagem difícil de ser superada. Em geral, a imagem dos plasmas é superior à dos LCDs e dos LEDs. Veja as principais vantagens e desvantagens de escolher uma TV de plasma. Graças à emissão de luz pelas células da tela, o plasma proporciona melhor brilho, muito contraste e ótima resolução. No plasma, o preto é realmente preto. E por fim, você tem um melhor ângulo de visão, agradando a todos os telespectadores da sala. A principal desvantagem do plasma é que ele tem vida útil menor. Além disso, os aparelhos de plasma normalmente são um pouco mais grossos, pesados e esquentam mais. O LCD acabou se tornando mais popular que o plasma. Por serem menos brilhantes, as TVs de LCD se saem melhor em ambientes mais claros, ou seja, mesmo que exista uma janela atrás da sua TV, você verá menos reflexo na imagem, quando comparado ao que acontece com os plasmas. As TVs de LCD praticamente não têm limitações quanto ao tamanho da tela. Assim, a flexibilidade de escolha é muito maior. Uma das maiores vantagens do LCD é a questão do aparelho se adaptar a qualquer ambiente. O consumo de energia é baixo, o desgaste da tela é menor do que nos modelos de plasma e o LCD permite telas bastante finas e leves. Por outro lado, o LCD oferece menor ângulo de visão, menor contraste, percebido principalmente nas partes pretas da imagem. E, dependendo do modelo, a falta de uniformidade do backlight, a luz traseira, pode deformar um pouco a imagem. Como o preto no LCD não é tão preto assim, todas as outras cores também perdem um pouco de força. Atualmente, as TVs mais modernas no mercado brasileiro são os modelos de LED. Na prática, uma TV de LED é uma TV LCD, só que a iluminação traseira da tela é feita por LEDs e não por lâmpadas do tipo fluorescente usadas nas LCDs convencionais. Essa substituição torna possível fabricar aparelhos bem mais finos. Para modelos com até 55 polegadas, há TVs com apenas 3 centímetros de espessura. Assim como as TVs de LCD, os aparelhos de LED se adaptam a qualquer ambiente e condições de luminosidade. As TVs de LED apresentam baixo consumo de energia, mas as vantagens principais estão na uniformidade da luz traseira com LEDs, melhor resolução e menor espessura, uma vez que os LEDs ocupam menos espaço do que as lâmpadas. Talvez o ponto negativo das TVs de LED ainda seja o preço. Por se tratar de uma tecnologia relativamente nova, o custo ainda é mais alto. Agora a grande novidade, as telas OLED. Do inglês, a sigla quer dizer Organic Light Emitting Diode, ou diodo orgânico de emissão de luz. O OLED já está presente em telas de smartphones e desde o começo do ano começaram a surgir os primeiros monitores e televisores de grande porte com a nova tecnologia. Diferente do LCD e do LED, as TVs OLED não precisam de qualquer iluminação traseira. Os pixels se acendem individualmente quando uma corrente elétrica passa por eles. Ou seja, o OLED tem emissão de luz própria, não precisa de lâmpadas para emitir luz. O grande obstáculo para as TVs OLED ainda é o preço. As vantagens das telas OLED são muitas, mas entre as principais podemos destacar o brilho melhor, mais contraste e fidelidade de reprodução de cores. Por não necessitar de iluminação traseira, as TVs OLED são super finas. Alguns modelos têm menos de 2 centímetros de espessura, mas há protótipos de até meio centímetro. O ângulo de visão é total, 180 graus. Outra característica é que os painéis de OLED podem ser flexíveis e até transparentes. O contra aqui é realmente o preço. Por isso, o OLED ainda é coisa para o futuro. Agora que você já conhece tudo sobre as tecnologias das telas de TV finas, conte-nos sobre o seu aparelho. Você acha que fez a escolha certa?
Acesse olhardigital.com.br e divida sua experiência com a gente. Aproveite para conferir o laboratório digital com as principais TVs inteligentes do mercado brasileiro. Nós fizemos o teste. Confira. Uma nova linguagem está fazendo a cabeça de programadores mundo afora. E eles estão criando sites surpreendentes a partir dela. Fizemos uma seleção de alguns mais que bacanas. Confira. Até pouco tempo atrás, poucos sites eram desenvolvidos em HTML5, uma nova linguagem da internet. Depois de uma fase de testes bem-sucedida, hoje diversas páginas já aproveitam todo o poder do HTML5 e trazem conteúdos interativos e surpreendentes, oferecendo uma experiência totalmente diferente do que estamos acostumados. O Olhar na Web dessa semana traz sugestões para deixar você vidrado na frente da telinha. Um exemplo do que o HTML5 pode oferecer são videoclipes em que você interage com os acontecimentos em tempo real. Neste vídeo super bem bolado do OK Go, diversas janelas interagem entre si, um verdadeiro show de sincronia. Enquanto isso, você também pode brincar e mudar tudo como bem entender. É possível também escolher a mensagem final que será criada pelos pés dos dançarinos. Nesta obra digital do grupo Arcade Fire, o artista Chris Milk tentou aproximar o videoclipe de cada espectador. Ao selecionar sua cidade natal ou qualquer outra em que você estiver no momento, imagens do Google Street View complementam a história, que aqui também é contada com a abertura e fechamento de diversas janelas. No final, tem ainda um espaço para deixar sua mensagem. Experimente que vale a pena. A banda californiana Red Hot Chili Peppers também entrou na onda do HTML5. O videoclipe da música Look Around é bem diferente do que estamos acostumados a ver na TV. Enquanto a música rola, você pode brincar com as setas do teclado para aproximar ou afastar o zoom e até para mudar de ambiente. É uma experiência inédita e que possibilita que você navegue em 360 graus enquanto curte o som. Passando o mouse sobre áreas específicas, você descobre galerias de fotos e até um outro vídeo sobre o making-of da gravação. Mesmo para quem não é muito fã dos caras, a experiência é muito legal. O HTML5 vai muito além dos vídeos musicais. Jogos interativos como esse são mais um exemplo do que a nova linguagem pode trazer para o web. Neste outro vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, os internautas podem deixar comentários para os próximos que assistirão o material e até acessar fotos e mapas para complementar a história. Se a palavra de ordem é interação, experimente começar a desenhar aqui nesta página. Seus simples traços ganham vida e a diversão é garantida. Se você quiser se distrair e conhecer essas novidades que a nova linguagem trouxe para a internet, acesse olhardigital.com.br. No texto que acompanha essa matéria, você encontra todos os links dos clipes, joguinhos e muito mais para passar o tempo e se divertir online. Aproveite também para conhecer um pouco mais sobre o HTML5. Tem uma matéria bem completa para você entender tudo que isso vai mudar no nosso dia a dia virtual. Acesse, divirta-se e fique por dentro. Esta é a última edição do Olhar Digital aqui na Rede TV. Ao longo dos últimos 8 anos, buscamos levar as informações da era digital a todos vocês. Nosso objetivo sempre foi o mesmo: trazer para o Brasil e para os brasileiros as últimas notícias e os melhores jeitos de usar a tecnologia. Nesse caminho, podemos nos orgulhar de algumas conquistas, como a de ser o primeiro e único programa de TV aberta a falar de tecnologia, ser o pioneiro na cobertura de grandes eventos internacionais de tecnologia, como a CES, e de, desde o início, promover a mais completa integração entre internet e televisão. Graças à audiência de todos vocês, o Olhar Digital também se transformou no principal portal de tecnologia do país, com milhões de usuários a cada mês. O Olhar Digital é uma produção independente, que contou com o apoio da Intel, que viabilizou o projeto na TV.
Esse ano, porém, a empresa mudou o foco da sua comunicação e resolveu atender outros públicos, que não o da era digital. Por isso, o Olhar Digital se despede hoje da TV aberta, mas continua a todo vapor. Todo domingo você continuará a ter um olhar digital inédito, com meia hora de duração na internet, no mesmo horário, 15 para as 4 da tarde. Além disso, diariamente você tem vídeos e as últimas notícias do universo da tecnologia. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, tem o Olhar Digital Business Journal, com o resumo das principais notícias da era digital. No rádio, você nos acompanha nos 3 boletins diários, de segunda a sexta-feira. E ainda tem todos os aplicativos para TVs inteligentes e smartphones, para você estar sempre conectado com a era digital. Em breve, o Olhar Digital voltará à TV em outro formato. Aguarde! Como você já se acostumou a ouvir nos últimos 8 anos, domingo que vem tem mais na internet, no olhardigital.com.br. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!